Thank you, Mrs. President, honorable members. Muito obrigada, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu penso que muitas pessoas sentem hoje que as suas vidas ficaram paradas. O mundo ficou em suspenso, mas tendo em conta a enormidade dos nossos desafios, por vezes a realidade é difícil de compreender e, de facto, este foi um período também de autoanálise. As pessoas têm vindo a refletir sobre as suas próprias vidas. Nós temos vindo a debater muito a partilha de valores e a partilha de vacinas também. Mas quando eu olho para estes últimos meses, quando analiso o estado da União hoje em dia, eu vejo uma base sólida em tudo aquilo que fazemos. Foi Robert Schuman quem disse que a União Europeia necessita de uma alma, de um ideal e também de uma vontade política para servir esse ideal. E eu penso que a Europa concretizou esse ideal nos últimos 12 meses. Face à pior crise sanitária deste último século, nós decidimos avançar em conjunto para que em toda a Europa todos tivessem acesso a vacinas seguras. Face à pior crise económica das últimas décadas, nós decidimos avançar em conjunto com o Next Generation EU. E face à pior crise planetária de todos os tempos, mais uma vez nós decidimos avançar em conjunto com o Pacto Ecológico Europeu. Fizemos em conjunto, enquanto comissão, e eu quero agradecer muito calorosamente a todos os meus colegas comissários por todo o apoio que me deram ao longo de todo este período. Conseguimos trabalhar em conjunto, enquanto Parlamento, com 27 Estados-membros, como uma Europa única, unida, e penso que devemos ter orgulho no que fizemos. But Corona times are not over. Mas este período do corona ainda não terminou, há ainda muita preocupação, muita dor, uma vez que esta pandemia ainda persiste, há problemas e há cicatrizes que nunca conseguiremos sarar. Há um período, um tempo que não podemos dar de volta aos nossos jovens. Enfrentamos desafios muito grandes nesta fase que atravessamos e com certeza que o próximo ano vai colocar-nos novos testes, novas provas a ultrapassar. E eu penso, no entanto, que a União Europeia, quando se vê confrontada com desafios, dá realmente provas do seu valor. E eu sei que, ao estarmos confrontados com novos desafios, a Europa saberá ultrapassar estes testes, estes desafios. E eu penso que podemos, sobretudo, adquirir inspiração junto dos jovens. Os jovens sabem dar significado à empatia, à solidariedade. Eles acreditam que nós temos, de facto, uma responsabilidade em relação ao planeta e, embora estejam preocupados e ansiosos em relação ao futuro, estão também muito determinados em fazer do futuro algo melhor. E eu penso que é esta nova geração que se mostra refletida, determinada na ação, com ideais inspiradores que deve também inspirar-nos. Eu penso que é esta, no fundo, a base da carta de intenções que enviei hoje ao Presidente Sassoli, ao Presidente do Conselho, enumerando as nossas prioridades para o próximo ano. Bom, senhoras e senhores deputados, um ano pode ser um período muito longo quando estamos a atravessar uma pandemia. Há 12 meses, quando estive aqui, eu não sabia se poderíamos, de facto, alcançar uma vacina segura contra a Covid-19. Hoje, contudo, e apesar de todas as críticas, a Europa mostra-se como líder mundial. Mais de 70% da nossa população está já totalmente vacinada. Nós fomos os únicos a partilhar metade da nossa produção de vacinas com o resto do mundo. Distribuímos mais de 700 milhões de doses aos cidadãos europeus. Realizámos aquilo que nos propusemos fazer. Conseguimos distribuir também mais de 7 milhões de vacinas ao resto do mundo.
em inúmeros países. Somos a única região do mundo que conseguiu fazer isso. Senhoras e senhores deputados, uma pandemia é uma maratona, não é uma corrida de sprint. Nós conseguimos fazer o que era necessário e conseguimos fazê-lo porque agimos de acordo com o método europeu. E eu penso que realmente ele funcionou. Mas, embora tenhamos muitas razões para nos mostrarmos confiantes, não devemos cair na complacência. Eu penso que a nossa principal prioridade é agora acelerar a vacinação a nível global. Com menos de 1% de doses a nível global distribuídas nos países em desenvolvimento, a escala da urgência é evidente. E esta é uma das grandes questões geopolíticas que se colocam à nossa era. Team Europe está a investir 1.000 milhões de euros para desenvolver a capacidade de produção com a África. Nós já nos empenhamos em partilhar 250 milhões de doses de vacinas e posso anunciar-vos hoje que a Comissão vai acrescentar um novo donativo de mais 200 milhões de doses até ao final do próximo ano. Trata-se de um investimento na solidariedade e um investimento que fazemos também na saúde global. A segunda prioridade que temos é continuar com os nossos esforços aqui na Europa. Nós vemos que surgem divergências preocupantes a nível dos Estados-membros no que toca à taxa de vacinação. Portanto, temos de manter a dinâmica e a Europa está preparada. Temos mais 1.000 milhões de doses garantidas. Isto é suficiente para nós e para os nossos vizinhos, se for necessário um reforço da vacinação. Portanto, temos de fazer tudo o que for necessário para que esta não se transforme numa pandemia dos não vacinados. Terceira questão que quero referir. Uma outra prioridade, temos de reforçar a nossa preparação, o nosso grau de preparação face a pandemias. No ano passado eu disse que era a altura de criarmos uma política de saúde a nível europeu. Estamos a fazer isso com a nossa proposta. Queremos fazer com que a Autoridade para a Saúde comece a trabalhar. Será um ativo fundamental para fazermos face a ameaças de saúde no futuro. Temos inovação, temos capacidade a esse nível, temos competências a nível do setor privado, autoridades nacionais, mas temos de conjugar todos esses esforços para consolidarmos um financiamento maciço. Nós queremos criar uma missão de resiliência para toda a União Europeia que deverá ser apoiada pelo investimento de Team Europe de 50.000 milhões até 2027. Nós queremos assegurar-nos que nenhum vírus possa de novo transformar-se numa pandemia ou numa epidemia local e depois numa pandemia global. Há que fazer investimento a esse nível para evitar essa situação. Este passo da política de saúde a nível da União Europeia é um passo extremamente importante e eu quero contar com o apoio do Parlamento a esse nível. Nós já demonstramos que quando trabalhamos em conjunto conseguimos agir rapidamente. Pensem no certificado digital europeu. Atualmente mais de 400 milhões de certificados já foram criados em toda a Europa. 42 países em 4 continentes diferentes estão associados a este certificado. Nós procuramos levar por diante esta iniciativa e rapidamente, em 3 meses, ela estava a funcionar. Enquanto o resto do mundo ainda discutia esta questão, a Europa conseguiu apresentar resultados. And we did a lot of things right. E houve muita coisa que fizemos bem. Rapidamente criámos o SURE, este apoio de 31 milhões de trabalhadores e muitos milhares de empresas em toda a Europa. Aprendemos com as lições do passado, quando nos mostramos demasiado divididos, quando agimos demasiado tarde, e as diferenças são marcantes. Da última vez necessitámos de 8 anos para que o PIB da zona euro recuperasse o nível pré-crise. Desta vez, esperamos que 19 países alcancem os níveis pré-pandemia ainda este ano e os restantes deverão fazê-lo no próximo ano. O crescimento na zona do euro ultrapassa no último trimestre o que aconteceu nos Estados Unidos e na China, mas isto é apenas o princípio.
as lições da crise financeira podem servir-nos de lição. Na altura, declarámos vitória demasiado cedo e pagámos um preço por isso. Ora, nós não queremos repetir esse erro. O que é positivo é que com Next Generation EU vamos investir na recuperação de curto prazo, mas também na prosperidade a longo prazo. Vamos dar resposta às questões estruturais que existem na nossa economia, desde a reforma laboral, a reforma dos sistemas de pensões, etc. De uma forma sem precedentes, nós vamos investir nas ligações por fibra, 5G, 6G e, acima de tudo, vamos investir nas qualificações digitais. Isto é um tema extremamente importante e esta matéria tem de merecer a atenção dos líderes, tem de ser objeto de uma discussão ao mais alto nível. Temos de salientar este aspecto e colocar a tónica na importância deste aspecto. Também queremos estar atentos ao mercado, ao papel dos investidores e, ao mesmo tempo, temos de estar atentos ao modo como esta crise afetou a nossa economia, com o aumento das dívidas, o impacto que teve nos diferentes setores, as novas formas de trabalhar que surgiram. E, para fazer isso, a Comissão vai relançar a discussão sobre a revisão da governação económica nas próximas semanas. O nosso objetivo será criar um consenso sobre o modo como devemos avançar ainda antes de 2023. Senhoras e senhores deputados, em breve celebraremos os 30 anos do mercado único. Durante 30 anos, o mercado único permitiu realmente o crescimento da prosperidade na Europa. E desde o início da pandemia, nós tivemos de defender o mercado interno face ao perigo da erosão, da fragmentação. E para a nossa recuperação, o mercado único será, de facto, o fator de criação de emprego, de competitividade também. E isto é muito importante, nomeadamente no âmbito do mercado único digital. Nós apresentamos propostas ambiciosas neste último ano para controlar o poder das grandes plataformas, para também fomentar a inovação, para acompanhar e controlar o poder da inteligência artificial. Nós sabemos que os Estados-membros partilham o nosso ponto de vista. Nós vemos a taxa de investimento no âmbito do Next Generation EU no setor digital. Nós tínhamos estabelecido um objetivo de 30%, o que é positivo. Isto revela a importância que atribuímos à nossa soberania neste setor também. Mas se pensarmos, por exemplo, no setor dos semicondutores, estes pequenos chips que fazem com que tudo possa funcionar bem, desde os telemóveis, até aos comboios, até fábricas inteligentes. Bom, nada funciona sem esses chips e enquanto estamos aqui a falar, há neste momento várias cadeias de produção que estão a funcionar a um ritmo mais lento devido a essa falta de semicondutores no mercado. A procura global explodiu e a fatia de mercado da Europa em toda a cadeia de mercado, desde concessão até às capacidades de produção, essa nossa fatia de mercado diminuiu. Em grande medida, dependemos agora de semicondutores fabricados na Ásia. Portanto, o que está em causa não é só a nossa competitividade, é a nossa própria soberania neste setor e, portanto, temos de reforçar a nossa posição nesta área. Nós vamos apresentar um novo ato sobre os chips a nível europeu. Nós queremos ligar as nossas capacidades de investigação e de concessão. Queremos coordenar o nível europeu e os investimentos nacionais em toda a cadeia de valor e queremos, em conjunto, criar um ecossistema para os chips a nível europeu que inclua também a produção e que garanta a nossa segurança de abastecimento e possa desenvolver novos mercados para nova tecnologia europeia de ponta.
Eu sei que isto é uma tarefa gigantesca, é realmente um enorme desafio que temos pela frente. Alguns dirão desde já que isto não se vai concretizar, que é impossível, mas eles também disseram mesmo há 20 anos relativamente a Galileu. E vejam o que conseguimos fazer. Hoje em dia, o satélite europeu garante o sistema de navegação para mais de 2 mil milhões de telemóveis em todo o mundo. Portanto, já conseguimos fazer isto, somos líderes mundiais com o Galileu. Portanto, vamos mais uma vez concentrar todos os nossos esforços nos semicondutores e mostrar que podemos ser líderes mundiais também, mais uma vez. Este tem de ser o nosso objetivo. Mesdames et Messieurs les députés, Senhoras e senhores deputados, a pandemia deixou cicatrizes profundas que impactaram e muito a nossa economia social de mercado. Dia após dia, estivemos aqui todos para aplaudir os trabalhadores na primeira linha. Todos nós sentimos como dependíamos desses trabalhadores, de todos aqueles que se dedicaram por um salário com um salário inferior, com menos proteção e com menos segurança. A força das nossas emoções deve, no entanto, perdurar, e é por isso que o pilar europeu dos direitos sociais é tão importante. Trata-se de criar empregos decentes, de condições de trabalho justas, cuidados de saúde melhores e um bom equilíbrio de vida. Se a pandemia nos ensinou algo, foi o valor do tempo e que não há tempo tão precioso quanto aquele que é consagrado aos nossos próximos. E assim, é assim que nós propomos uma nova estratégia europeia de cuidados para que todos possam beneficiar dos melhores cuidados possíveis e encontrar o melhor equilíbrio de vida. Mas, senhoras e senhores, a justiça social, a igualdade social não é apenas uma questão de tempo, é também uma questão de igualdade e justiça fiscal. Na nossa economia social de mercado é bom que as empresas tenham lucros, mas se têm lucros é graças à qualidade das nossas infraestruturas, da nossa segurança social, dos nossos sistemas educativos. Ora, o mínimo que podem fazer é que paguem o justo contributo. E é por isso que continuaremos a lutar contra a evasão e a fraude fiscal. Iremos propor um projeto de lei que se destina a combater as empresas fictícias e vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para fixar uma taxa mínima de imposto sobre as empresas. Pagar um montante justo de impostos não é apenas uma questão de finanças públicas, mas, sobretudo, uma simples questão de justiça. Senhoras e senhores deputados, todos nós tivemos a oportunidade de ver as vantagens da nossa economia social de mercado e devemos fazer com que as próximas gerações possam construir o seu futuro. Estamos perante uma geração jovem, altamente educada, extremamente talentuosa e muito motivada. Uma geração que sacrificou tanto para garantir e assegurar a segurança dos outros. A juventude é normalmente a fase das descobertas. Fazemos novas experiências, encontramos amigos para a vida, descobrimos o nosso caminho. Mas o que é que nós exigimos dos jovens? Que mantivessem as distâncias sociais, que ficassem confinados e que seguissem a escola em casa durante mais de um ano. E é assim que tudo aquilo que fazemos do Pacto Verde ao Next Generation EU
tem por objetivo proteger o seu futuro e é também por essa razão que o Next Generation EU deve ser financiado com novos recursos próprios e nós estamos a trabalhar para isso. Mas nós devemos também zelar para não criar novas falhas, porque a Europa precisa de toda a sua juventude. Devemos encorajar aqueles que caem entre as malhas da rede, aqueles que não têm emprego, aqueles que não têm nem formação, nem ensino. E a esses queremos oferecer um novo programa, ALMA. A ALMA irá oferecer a esses jovens a possibilidade de terem uma experiência profissional temporária num outro Estado-membro, porque eles merecem também viver uma experiência como Erasmus para adquirir competências, para criar elos, relações e formar a sua identidade europeia. Se quisermos criar a nossa União à sua imagem, os jovens devem poder pensar e criar um futuro para a Europa. Devemos ter uma visão que lhes diga também respeito, como dizia Jacques Delors. Como criar a Europa se os jovens não virem nela um projeto coletivo, uma representação do seu próprio futuro? E é por essa razão que 2022 será o ano, ou propomos que seja o ano da juventude europeia. Tínhamos um ano consagrado a valorizar os jovens que tanto consagraram aos outros e os jovens devem levar a cabo o debate da Conferência sobre o Futuro da Europa. É o futuro deles e deve ser também a sua conferência. Como dissemos no início do mandato, a Comissão está disposta a dar seguimento aos pontos que serão decididos na conferência. Honourable members, Senhoras e senhores deputados, esta é uma geração com uma consciência. Quer que nós avancemos mais depressa e que avancemos para ir mais longe com esta conferência sobre o futuro da Europa. Nós assistimos às inundações na Alemanha, na Bélgica, aos incêndios na Grécia, em França. E se não acreditarmos nos nossos próprios olhos, basta que acompanhemos a ciência. Recentemente foi publicado o último relatório do IPCC, o painel dos peritos intergovernamentais sobre o clima, que são realmente uma autoridade em matéria de ciência climática. Este relatório não deixa qualquer margem para dúvida. As alterações climáticas são de origem humana, são causadas pelo homem, mas assim sendo, nós devemos poder fazer algo em relação a este problema. O clima está a aquecer, nós sabemos que isto é negativo, mas então devemos poder fazer algo a esse respeito. E as coisas estão já a mudar. Mais do que nunca foram registados veículos elétricos na Alemanha este ano. A Polónia já é o principal exportador de baterias para autocarros elétricos. Também a chamada Bauhaus Europeia, que levou à explosão de arquitetos, engenheiros com preocupações ambientais em toda a Europa. E se o Pacto Ecológico tem uma alma, com certeza que é esta nova Bauhaus Europeia. Portanto, não há dúvida que há algo que está em movimento e é disso que trata o Pacto Ecológico. No meu discurso do ano passado, anunciei o nosso objetivo de termos pelo menos 55% redução das emissões de gases com efeito de estufa até 2030. E desde essa altura, em conjunto, nós já transformamos os nossos objetivos climáticos em obrigações legislativas. Somos a primeira economia a apresentar legislação abrangente que deverá permitir alcançar estes objetivos. Sabem que
é nos pormenores que surgem as complexidades, mas o objetivo é muito simples. Queremos colocar um preço na poluição. Queremos que a energia que utilizamos seja limpa. Queremos veículos mais inteligentes, aviões mais limpos e queremos assegurar-nos de que a nossa ambição climática será acompanhada também de uma mais elevada ambição social. Esta tem de ser uma transição ecológica justa. E por isso propomos um novo fundo na justiça climática que deverá ajudar-nos a combater a pobreza energética. Sabemos que mais de 30 milhões de cidadãos europeus sofrem desse problema. Portanto, lanço um apelo ao Parlamento e aos Estados-membros para que não ponham de lado a nossa ambição, respeitem o pacote. Quando está em causa a proteção da natureza, as alterações climáticas, a União Europeia pode fazer muito, pode apoiar outros também. E é com orgulho que vos anuncio hoje que a União Europeia vai duplicar o seu financiamento externo para a defesa da biodiversidade, sobretudo para os países mais vulneráveis. Mas a Europa não pode, resolver tudo sozinha. A COP26 em Glasgow será também um momento de verdade para a comunidade global. As grandes economias, desde os Estados Unidos ao Japão, estabeleceram objetivos ambiciosos para 2030, 2050. Isso é positivo, mas nós temos agora de esperar que surjam também planos concretos já para Glasgow, porque os compromissos para 2030 não vão permitir-nos manter o aquecimento global a um máximo de 1,5 graus. Todos os países têm uma responsabilidade aqui. E os objetivos que o Presidente Xi estabeleceu para a China são encorajadores, mas apelamos a uma mesma capacidade de liderança, demonstrando como é que a China vai alcançar esses objetivos. Seria importante que abandonassem, por exemplo, o carvão, a nível interno, a nível externo também. Mas é certo que cada país tem responsabilidades nesta matéria, mas grandes economias como a nossa têm, com certeza, um dever especial a assumir perante os países mais vulneráveis e menos desenvolvidos. As finanças, o setor das finanças climáticas será fundamental aqui, nomeadamente no que toca à mitigação e adaptação. No México e em Paris, as grandes economias comprometeram-se a disponibilizar até 2025 $1.000 milhões para ajudar os países mais vulneráveis. Nós temos vindo a cumprir os nossos compromissos, mas há outros que o não têm feito. E para ultrapassarmos este hiato que ainda existe, o que eu quero desde já dizer é o seguinte: a Europa está pronta para fazer mais 400 milhões de euros até 2027. Mas esperamos também que os Estados Unidos e os nossos restantes parceiros nos acompanhem. Isso é vital, porque temos de colmatar esta lacuna que existe em termos do financiamento climático. E esse apoio por parte dos Estados Unidos, nomeadamente, seria fundamental em termos da liderança global. E chegou o momento de o fazer. Nós não temos tempo a perder. Honourable members, Senhoras e senhores deputados, esta liderança em matéria climática é fundamental para os objetivos de segurança a nível europeu, mas isto reflete também esta fase de transição em que estamos a nível mundial. Estamos a entrar numa nova era de hipercompetitividade e alguns não abdicarão de nada para ganhar influência a nível mundial, nomeadamente com a distribuição de vacinas, com a criação de canais de desinformação. Nós vemos como as grandes potências estão agora a focalizar de um outro modo a sua atenção umas nas outras. Os acontecimentos recentes no Afeganistão não são a causa desta mudança, mas são sim um sintoma dessa mudança. E antes de mais, eu gostaria de ser muito clara. Nós permanecemos ao lado do povo afegão. We stand by the Afghan people.
Nós estamos ao lado do povo afegão, de mulheres e crianças, de ativistas de direitos humanos, jornalistas, procuradores. Penso em especial nas magistradas que agora se escondem dos homens que pesaram na prisão. Estão em risco devido ao contributo que deram para a justiça e para o primado do direito. Temos de as apoiar e vamos coordenar todos os esforços com os Estados-membros no sentido de lhes conferir segurança. Temos de continuar a apoiar todos os afegãos no país e nos países vizinhos. Temos de fazer tudo o possível para contornar o verdadeiro risco existente de uma enorme fome e de uma catástrofe humanitária. Faremos o que nos incumbe. Vamos voltar a aumentar a ajuda humanitária para o Afeganistão em 100 milhões de euros, o que fará parte de um pacote de apoio ao Afeganistão maior, mais alargado, a apresentar nas próximas semanas para combinarmos todos os nossos esforços. Ilustres deputados, ao testemunharmos o desenrolar dos acontecimentos no Afeganistão, sentimos uma dor profunda. Para as famílias e os amigos dos que caíram ao cumprir o seu dever, vergamo-nos perante o sacrifício dos soldados, dos diplomatas, dos que trabalharam no domínio da ajuda, que entregaram as suas vidas em prol da nossa causa comum. Para assegurar que o serviço que prestaram nunca terá sido em vão, temos de refletir sobre a forma de esta missão poderá ter terminado de forma tão abrupta. Há questões absolutamente perturbadoras que os aliados terão de abordar na NATO, mas não há simplesmente qualquer questão de segurança nem de defesa em que a resposta seja menos cooperação. Por isso temos de investir a nossa parceria conjunta e ir buscar as forças exclusivas de cada uma das partes, e é por isso que estamos a trabalhar com o secretário-geral Jens Stoltenberg numa nova declaração conjunta da NATO a apresentar até final do ano. Contudo, esta é apenas uma parte desta equação. A Europa pode e deve, sem dúvida, ter a capacidade e a vontade de fazer mais em nome próprio. Mas, se quisermos fazer mais, em primeiro lugar é preciso explicar o porquê. Acho que há aqui 3 grandes categorias. Em primeiro lugar, precisamos de dar estabilidade à nossa vizinhança e em diferentes regiões. Estamos ligados ao mundo por estreitos, por mares tormentosos e por fronteiras terrestres. E a Europa sabe melhor do que ninguém que se não formos atempadamente a enfrentar as crises no estrangeiro, elas virão ter connosco. Em segundo lugar, a natureza das ameaças que enfrentamos evolui rapidamente. As tecnologias híbridas, cibernéticas, a corrida às armas no espaço, que é crescente. Sabemos que há tecnologias revolucionárias que igualizaram em larga medida a forma como o poder é atualmente utilizado por Estados hostis. Já não é preciso um exército nem um míssil para criar grandes danos. É possível paralisar fábricas industriais, cidades, hospitais, a partir apenas de um computador portátil. É possível pôr em causa eleições inteiras através de uma ligação de internet com um smartphone. E o terceiro motivo tem a ver com o seguinte: a nossa União Europeia é a única em termos de fornecedor de segurança. Haverá missões em que a NATO ou as Nações Unidas não estarão presentes. Mas onde a Europa deve estar? No terreno, os nossos soldados trabalham lado a lado com polícias, advogados, médicos, trabalhadores humanitários, ativistas de direitos humanos, com professores. Podemos combinar os militares com os civis, com os diplomatas, com os que trabalham para o desenvolvimento, e temos um longo historial de construção e de proteção da paz. As boas notícias são que, ao longo dos últimos anos, começámos a desenvolver uma espécie de ecossistema europeu de defesa, mas aquilo que precisamos agora é da União Europeia para a defesa. E nas últimas semanas, muitos debates houve sobre forças expedicionárias para sabermos de que tipo precisamos, de que números de grupos de intervenção. Isto tudo faz parte do debate, sem dúvida, e creio que fará parte da solução.
Contudo, a questão mais fundamental tem a ver com o facto tem a ver com sabermos porque é que isto não funcionou no passado. Podemos ter as forças mais avançadas do mundo, mas se nunca estivermos preparados para as colocar em prática, de que servem? O que é que nos fez ficar de fora até agora? Não foi apenas uma falta de capacidades. Foi a falta de vontade política. E se desenvolvermos, se criarmos esta vontade política, muito poderemos fazer ao nível da UE. Permitam apresentar-vos 3 exemplos concretos. Em primeiro lugar, temos de instituir a base para um processo decisório coletivo. Uma consciência situacional é o que eu lhe chamo. Os Estados-membros não partilham informação ao nível da UE. É vital criarmos uma cooperação de informação e segurança, mas não no sentido estrito apenas. Trata-se de congregar o conhecimento de todos os serviços e de todas as fontes, do espaço até à formação policial, da fonte aberta até às agências para o desenvolvimento. A União Europeia pode dispor de um âmbito único, aprofundado de conhecimento, porque existe, mas só podemos aproveitar essa informação e tomar decisões se dispusermos do panorama completo, o que não acontece atualmente. Dispomos do conhecimento, mas está disperso. Temos a informação, mas está fragmentada. E é por esse motivo que a União Europeia pode pensar no seu próprio centro conjunto de consciência de informação para, de facto, congregar toda esta informação dispersa e para melhor se preparar para estar plenamente informada, podendo assim decidir. Em segundo lugar, temos de melhorar a interoperabilidade. É por esse motivo que já estamos a investir em plataformas comuns europeias de jatos, de aviões de caça, até drones, passando pela cibersegurança, mas temos de conseguir aproveitar todas as energias possíveis. Um exemplo passa por equacionar numa derrogação do IVA ao comprarmos equipamento de defesa desenvolvido e produzido na Europa. Isto aumentaria não apenas a nossa interoperabilidade, mas diminuiria também a nossa dependência atual. Terceira questão. Não podemos falar de defesa sem falar do âmbito cibernético. Se tudo está ligado, tudo pode ser pirateado. E uma vez que há uma escassez de recursos, temos de conjugar as nossas forças. E não devemos dar-nos por satisfeitos apenas por enfrentarmos a cibersegurança. Temos de ser líderes, isso sim, em matéria de cibersegurança. Deve ser aqui na Europa que se desenvolvem os instrumentos de cibersegurança, de ciberdefesa. E por isso precisamos de uma política europeia de cibersegurança, de ciberdefesa, incluindo legislação sobre normas comuns relativamente a uma nova lei europeia de ciberresiliência. Por isso, muito se pode fazer ao nível da União Europeia. Contudo, os Estados-membros têm de fazer mais também. Isto começa por uma avaliação conjunta das ameaças que enfrentamos e uma abordagem conjunta quanto à forma de as enfrentar. A bússola estratégica que estará a ser desenvolvida é essencial neste aspecto. Temos de decidir como aproveitar todas as possibilidades já contidas no tratado e é por isso que, sob presidência francesa, o presidente Macron e eu convocaremos uma cimeira sobre a defesa europeia. Ilustres deputados, chegou o momento de a Europa estar à altura do próximo nível. No mundo mais contestado, proteger os nossos interesses não é apenas uma questão de nos autodefendermos. Trata-se também de criar parcerias fortes e fiáveis. Não é um luxo. É essencial para a nossa estabilidade futura, para a nossa prosperidade, para a nossa segurança. Temos de aprofundar, assim, a nossa parceria com os nossos mais próximos aliados. Com os Estados Unidos vamos desenvolver a nova agenda para as mudanças globais, pensando na estabilidade, na segurança. A União Europeia e os Estados Unidos
serão sempre mais fortes juntos. E claro que o mesmo se aplica aos nossos vizinhos nos Balcãs Ocidentais. Antes do final do mês, vou a essa região para emitir um forte sinal do nosso compromisso para com o processo de adesão. Devemos isso a todos os jovens que acreditam num futuro na Europa. E é por isso que vamos intensificar o nosso apoio através do nosso novo plano económico de investimento com cerca de 1/3 do PIB da região, porque, ilustres deputados, o investimento no futuro dos Balcãs Ocidentais é um investimento no futuro da União Europeia. E vamos continuar também a investir na nossa parceria, na nossa vizinhança. Vamos intensificar os nossos compromissos e o nosso empenho na parceria oriental, vamos pôr em prática a nova agenda para o Mediterrâneo e vamos continuar a trabalhar nos diferentes aspectos da nossa relação com a Turquia. Ilustres deputados, se a Europa almeja tornar-se um agente mais global, deve concentrar-se também na próxima geração de parcerias. Nesse sentido, a nova estratégia UE-Pacífico é um marco, reflete a grande prosperidade da região para com a nossa prosperidade, mas também reflete o facto de os regimes autocráticos usarem o que podem para tentarem alargar a sua influência. A Europa tem de ser mais ativa e tem de estar mais presente na região. Por conseguinte, vamos cooperar no sentido de aprofundarmos os laços comerciais, reforçarmos as cadeias de abastecimento globais e desenvolvermos novos projetos quanto a tecnologias ecológicas também. É um modelo para a reconcepção do modelo europeu para ligar o mundo. Somos muito bons no financiamento, mas não faz qualquer sentido para a Europa se criarmos, por exemplo, uma estrada perfeita entre uma mina de cobre chinesa e um porto chinês, de propriedade chinesa. Portanto, temos de ser mais inteligentes neste tipo de investimentos. E é por isso que em breve vamos apresentar a nossa nova estratégia de conectividade, denominada o Portal Global. Vamos criar parcerias do Portal Global com países por todo o mundo. Nós queremos investir nas infraestruturas de qualidade, interligando as pessoas, os bens e os serviços por todo o mundo. A nossa abordagem será baseada em valores, com transparência, com boa governação, que podemos fornecer aos nossos parceiros. Queremos estabelecer laços e não dependências. E sabemos que isto pode funcionar. Desde o verão, o novo cabo subaquático de fibra óptica ligou o Brasil a Portugal. Vamos investir com a África no sentido de criar um mercado para o hidrogênio verde que ligue as duas margens do Mediterrâneo. Precisamos de uma abordagem de uma equipa global para que haja um portal global. Vamos criar instituições com investimento, bancos e comunidades, e isto será uma prioridade nas cimeiras regionais, começando pela próxima cimeira UE-África em fevereiro. Queremos transformar o portal global numa marca de confiança a nível mundial. E permitam-me ser muito clara quanto a mais um aspecto. Fazer negócios por todo o mundo é bom. O comércio global é positivo e é necessário. Contudo, nada disso pode acontecer às custas da dignidade e das liberdades das pessoas. Atualmente, há cerca de 25 milhões de pessoas no mundo ameaçadas ou coagidas em trabalhos forçados. Não poderemos nunca aceitar que sejam obrigadas a produzir produtos que depois venham a ser vendidos aqui em lojas europeias. Por isso vamos propor uma proibição de produtos nos nossos mercados que tenham sido produzidos sob trabalho forçado, porque os direitos humanos não estão à venda, seja qual for o preço. And honourable members. E, ilustres deputados, os seres humanos não são moeda de troca. Vejamos o que aconteceu nas nossas fronteiras com a Bielorrússia. O regime de Minsk instrumentalizou os seres humanos. Colocaram pessoas em aviões e empurraram-nas literalmente para as fronteiras europeias. Isto nunca pode ser tolerado e a reação rápida europeia mostrou bem isso. E
E tenham certeza que continuaremos a estar de mãos dadas com Lituânia, Letónia e Polónia. Chamemos as coisas pelos nomes. É um ataque híbrido de desestabilização da Europa. Nunca o toleraremos. Não se trata de acontecimentos isolados. Aconteceram coisas do género noutras fronteiras e será expectável que volte a acontecer. E é por isso que, enquanto parte de todo o trabalho em torno de Schengen, vamos estabelecer novas formas de reagirmos a esse tipo de agressão, assegurando a unidade, a união na proteção das nossas fronteiras externas. No entanto, enquanto não encontrarmos um terreno comum relativamente à forma de gestão da migração, os nossos adversários continuarão a apontar para esse alvo. Entretanto, os traficantes de seres humanos continuam a explorar pessoas através de rotas letais no Mediterrâneo e esses acontecimentos demonstram-nos que todos os países têm uma quota parte na criação da estabilidade da migração. O novo Pacto para a Migração e o Asilo dá-nos tudo aquilo de que precisamos para gerirmos os diferentes tipos de situações que enfrentamos. Todos os elementos estão lá. Trata-se de um sistema humano, equilibrado, que funciona para todos os Estados-membros em todas as circunstâncias. Sabemos que podemos chegar a um entendimento. Contudo, no ano envolvido desde a apresentação do Pacto pela Comissão, temos avançado muito lentamente. E acho que é bem chegado o momento de da política de gestão de migrações da Europa acontecer. Por isso, insto esta Câmara e os Estados-membros a acelerarem o processo. Em última análise, isto resume-se a uma questão de confiança. A confiança entre Estados-membros, a confiança para os europeus quanto à possibilidade de gerirmos efetivamente a nossa migração, a confiança em que a Europa estará sempre à altura do seu permanente dever para com os mais vulneráveis e mais necessitados. Eu sei que há muitas opiniões vincadas sobre a migração na Europa, mas eu acho que o entendimento não está tão longe, porque se perguntarmos à maioria dos europeus, eles concordariam quanto à necessidade de agirmos para reduzir a migração irregular, mas também concordariam que temos de atuar para darmos refúgio àqueles que são obrigados a fugir. Concordariam quanto à necessidade de expatriarmos aqueles que não têm o direito a ficar, mas também concordam que devemos abrir os braços àqueles que vêm ilegalmente, mas que contribuem de forma tão fundamental para a nossa sociedade, para as nossas economias. E devemos todos estar de acordo quanto ao facto de o tema da migração nunca deve ser utilizado para nos dividir. Eu estou persuadida de que há uma forma de a Europa poder criar confiança entre nós quando se trata da migração. Senhoras e senhores deputados, as sociedades que se baseiam na democracia e nos valores comuns assentam sobre um fundamento estável. Confiam nos seres humanos, daí vêm as ideias, as mudanças, assim se combate a injustiça e a confiança precisamente nestes valores comuns. Foi isto que nos levou a evoluirmos após a Segunda Guerra Mundial. E são exatamente os mesmos valores que foram defendidos pelos defensores da liberdade, que deitaram abaixo há mais de 30 anos a cortina de ferro. Eles querem democracia, eles queriam democracia, queriam eleger livremente os seus governos, queriam um Estado de Direito. Perante o Tribunal, todos devem ser iguais. Queriam pôr fim à espionagem de Estado, queriam combater a corrupção, queriam a liberdade, queriam uma liberdade que não fosse a mesma coisa que a maioria. Ou como disse Václav Havel, também ex-presidente checo, eles querem, e passa citado, todos querem estes extraordinários valores europeus. São estes valores que têm a ver com o património religioso, cultural, humanista da Europa. São parte da nossa alma, parte daquilo que faz de nós o que somos hoje. Estes valores agora estão consagrados nos nossos tratados europeus. E todos nós nos comprometemos a mantê-los, a cumpri-los, enquanto Estados livres e soberanos e enquanto parte desta União. Estamos determinados a defendermos estes valores. E com esta determinação
nunca poderemos ceder. Os nossos valores estão garantidos pelos nossos ordenamentos jurídicos e os acórdãos do Tribunal de Justiça Europeu são o seu garante. E estes acórdãos são vinculativos. E zelamos pelo seu cumprimento. Com efeito, isso tende a acontecer em todos os Estados-membros da nossa União Europeia, porque a defesa do primado do direito não é apenas um objetivo, é trabalho duro, é uma batalha diária pela melhoria. Os nossos relatórios sobre o primado do direito são parte deste processo. Um exemplo positivo disso são agora as reformas da justiça em Malta, ou os inquéritos à corrupção na Eslováquia, e desde 2022, estes relatórios sobre o primado do direito conterão também recomendações concretas já aos Estados-membros. Apesar disso, em alguns Estados-membros assiste-se a desenvolvimentos preocupantes. E, neste contexto, há algo que para mim é importante. Desde o início, no início está sempre o diálogo. O diálogo, porém, não é o objetivo em si. Deve conduzir a um objetivo. Por isso, temos uma abordagem dual de diálogo e de atuação determinada. E foi precisamente isso que fizemos na semana passada. E é o que continuaremos a fazer. Porque o direito a uma justiça independente, o direito a um tratamento igual perante a lei, são direitos em que as pessoas têm de poder confiar em toda a Europa, independentemente de pertencerem a uma maioria ou uma minoria. É esta a alma da nossa Europa que temos de defender. Und, meine Damen und Herren Abgeordnete, der europäische Haushalt. E, senhoras e senhores deputados, o orçamento europeu, no fundo, é o que vai formar o futuro da União e, por isso, tem de ser protegido. Nós devemos zelar para que qualquer euro chegue ao seu destino e que possa ser devidamente utilizado. Os investimentos que forem destinados aos nossos filhos não podem desaparecer nas mãos de corruptos. A corrupção não significa apenas termos de condenar os corruptos, significa também que as grandes verbas sirvam para apoio das regras democráticas. E no que toca à proteção do nosso orçamento, nós vamos perseguir e começar a aplicar as nossas sanções e as nossas regras. Senhoras e senhores deputados, ao defender os nossos valores, defendemos também a liberdade de ser quem somos, a liberdade de dizer aquilo que nos vai na mente, a liberdade de amar quem bem quisermos. Liberdade significa também estarmos livres do medo. Durante a pandemia, muitas mulheres ficaram sem essa liberdade. Foi um período assustador para aqueles que não tinham onde se esquecer, que não podiam ter paz. E nós temos de eliminar estas situações. E estas mulheres têm de poder viver em liberdade e decidir como conduzem as suas vidas. Até ao final do ano, iremos apresentar um projeto para proteger as mulheres de violência. Trata-se de prevenção, proteção online e offline. Trata-se de garantirmos a justiça. E isso faz também parte da alma da Europa e é por isso que vamos lutar. Senhoras e senhores deputados, para terminar, permitam-me que refira uma liberdade que está acima de todas as outras e que lhes dá uma voz, e é a liberdade de imprensa. Os jornalistas são atacados pura e simplesmente porque fazem o seu trabalho. Alguns são ameaçados, são espancados, outros são assassinados de forma trágica.
E eu gostaria de citar alguns nomes: Daphne Caruana Galicia, Jan Kuciak, Peter de Vries. As suas histórias são diferentes nos pormenores, mas há algo que têm em comum, é que lutaram pelo nosso direito à informação e por isso morreram. A informação é um bem público. Nós temos de proteger aqueles que criam transparência, os jornalistas, e por isso temos hoje uma recomendação para melhor proteger os jornalistas em tribunal e temos de combater aqueles que ameaçam os meios de comunicação. A independência dos meios de comunicação é essencial e, por isso, a Europa precisa de uma lei que garanta essa independência e, precisamente, essa é a lei que nós vamos apresentar no próximo ano, porque, ao defender a liberdade dos meios de comunicação, defendemos também a nossa democracia. Honourable members, strengthening Schumann's European ideal. Bom, é muito importante continuarmos este trabalho de reforçarmos o ideal de Robert Schuman. Nós não devemos ignorar as nossas imperfeições, os nossos erros, mas, apesar de todas as imperfeições e erros, a União Europeia, a nossa União Europeia é bela de uma forma única, no modo como reforça a nossa liberdade individual através da força da nossa própria liberdade na nossa comunidade. Nós respeitamos a nossa diversidade histórica, cultural, e é isso que nos enriquece. E nossa união é uma união com uma alma. E tentar encontrar as palavras certas para capturar e para compreender a essência deste sentimento não é fácil. Mas é mais fácil quando vamos buscar as palavras a alguém que nos inspira. E é por isso que eu hoje convidei uma convidada de honra para estar aqui conosco. Alguns provavelmente já a conhecerão. Ela venceu uma medalha de ouro em nome da Itália e a mim pessoalmente cativou-me de uma forma muito especial este verão. Mas talvez não saibam que só em abril é que ela soube que a sua vida estava em perigo. Foi submetida a cirurgias, conseguiu recuperar e só cerca de 90 dias depois de sair do hospital, 90 dias depois de sair do hospital, conseguiu conquistar uma medalha de ouro olímpica. Ela está aqui conosco, um aplauso para ela. Bebe has overcome so much. Bom, a Beta teve de ultrapassar tantas dificuldades, tantos desafios. Ninguém esperaria o êxito que ela conseguiu alcançar. Ela conseguiu graças ao seu talento, à sua tenacidade, ao seu espírito positivo. É a imagem da sua própria geração. Uma verdadeira líder que sabe defender as causas em que acredita. E ela conseguiu fazer tudo isso vivendo de acordo com a sua crença. Bom, se uma coisa parece impossível, com certeza que a podemos realizar. Se parece impossível, vamos conseguir fazê-lo, como ela costuma dizer. Spirit of our European... E, no fundo, esse foi também o espírito que orientou os fundadores da União Europeia e é esse o espírito desta nova geração. Portanto, devemos deixar-nos inspirar por ela e por todos estes jovens que conseguem mudar a nossa percepção do que é possível. Ou seja, devemos poder realizar aquilo que queremos realizar. E
Senhoras e senhores deputados, eu penso que no fundo este é o espírito da Europa, é a alma da Europa, é o futuro da Europa. Temos de a tornar mais forte. Viva a Europa!